isso, nós podemos avançar para a questão B, que diz o seguinte: determine as medidas de tendência central, não é? Então, vamos voltar aqui para a nossa tabela de distribuição. Já havíamos calculado a primeira medida de tendência central, que no caso é a média, não é? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular as outras duas em falta, que no caso me refiro à mediana e me refiro à moda, não é? Comecemos pela mediana. Como é que nós calculamos a nossa mediana? É muito simples. Primeiro passo. O primeiro passo consiste em nós conhecermos o tamanho da nossa amostra. Sabemos que o tamanho da nossa amostra é de 80, certo? Então, nós vamos pegar o tamanho da nossa amostra e vamos dividir por 2. Então, estamos a dizer que o quê? Que 80 dividido por 2, isto por sua vez vai nos dar 40, certo? Então, de seguida, o que é que nós fazemos? Muito simples. Vamos para a nossa tabela de distribuição de frequência, não é? E vamos observar onde é que está contido este resultado de 40. Então, nós vamos precisar de olhar para o que necessariamente? Vamos precisar de focar na nossa coluna da frequência acumulada. Certo? Certo. 40. Onde é que o 40 está contido? 40 está contido aqui. Estamos juntos? Está contido aqui. No caso, fazemos menção a esse intervalo de classe. Por que que isto é importante? Veremos mais em frente. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a fórmula da mediana para dados agrupados, não é? Temos aqui o limite inferior mais o somatório de n sobre 2 menos a frequência acumulada anterior, que vai dividir pela frequência absoluta vezes a amplitude da classe. Então, nós estamos a dizer o quê? Que a mediana será igual. Qual é a classe da mediana? Nós já identificamos, não é? Esta aqui é que é sim a classe da mediana, certo? Qual é o limite inferior nessa classe? É 4. Então, nós vamos colocar aqui 4. Mais, qual é o tamanho da nossa amostra? 80 dividido por 2 menos. Qual é o valor da frequência acumulada anterior a esse intervalo de classe? O intervalo de classe é este aqui. Então, o valor da frequência acumulada anterior será automaticamente este aqui, certo? Vamos ficar aqui com menos 20, dividido pela frequência absoluta. Qual é o valor da frequência absoluta neste intervalo de classe da mediana? Conseguimos observar que é de 24. Então, vamos dividir aqui por 24 vezes o valor da nossa amplitude da classe, que por sua vez é igual a 2. De seguida, vamos dizer que o quê? Que a nossa mediana será igual a 4 mais 80 por 2, vamos ficar aqui com 40 menos 20, dividido por 24 vezes 2, não é? Então, a nossa mediana, ela será, por sua vez, igual a aproximadamente 5,67. E se nós formos a olhar com olhos de ver, o que nós constatamos? Constatamos que este resultado da mediana
ele está contido neste intervalo de valores, que por sua vez corresponde ao intervalo na qual se encontra a nossa classe da mediana, certo? Certo. Feito isso, o que nós vamos calcular agora? Vamos calcular a última medida de tendência central, que no caso me refiro à moda, não é? Então, como é que nós calculamos a moda? É muito simples, não é? Deixem só variar aqui a caneta para ficar bem legível. A moda nós calculamos do seguinte jeito. Vamos colocar aqui só uma referência que estamos agora a calcular a moda. Existe uma fórmula específica que é aplicado para podermos calcular a moda para dados agrupados. E qual é essa fórmula? A fórmula é a seguinte: a moda ela é igual ao limite inferior mais, temos aqui F1, que na verdade podemos colocar como sendo onde F1 na verdade é o quê? É o valor da frequência absoluta referencial menos o valor da frequência absoluta, podemos colocar aqui como sendo anterior à referencial. Estamos juntos? Que vai dividir por F1 mais F2. E então o que seria, vou colocar assim para poder estar legível. Então, o que seria para nós F2? Seria a nossa frequência absoluta referencial subtraído pela nossa frequência absoluta posterior à referência, não é? Podemos assim apresentar. E vamos multiplicar pela amplitude da nossa classe. Então, nós estamos a dizer o quê, na verdade? Estamos a dizer que a nossa moda ela é, por sua vez, igual. Conceito básico. O valor da moda, antes de ser encontrado, nós precisamos identificar na nossa tabela a nossa classe modal. E como é que nós identificamos a nossa classe modal? Muito simples. Focamos na coluna da frequência absoluta e buscamos a maior frequência absoluta. E se nós formos olhar com olhos de ver, o que nós constatamos? Que a maior frequência absoluta está neste intervalo de classe. Então, este intervalo de classe será para nós o quê? Será o intervalo da nossa classe modal. Assim sendo, nós vamos dizer que a nossa moda é igual. Qual é o limite inferior na nossa classe modal? É 6, certo? Então, vamos ficar aqui com 6 mais. Fi ou F1, o que nós dissemos sobre F1? Que F1 é o valor da nossa frequência absoluta referencial, que é o valor da nossa frequência absoluta da classe modal, que no caso é de quanto? É de 30, subtraído pelo valor da nossa frequência absoluta anterior à referencial, que no caso podemos aqui observar que é de 24. Então vamos ter aqui 24. E vamos dividir tudo isto, aqui já temos 30 menos 24, mais a nossa F2 é frequência absoluta referencial, que é de 30, menos a frequência absoluta posterior à referencial. E qual é posterior à referencial? Conseguimos observar que é 6. Então, vamos ficar aqui com 6 vezes a amplitude da nossa classe, que é de 2. Estamos juntos até aqui? Certo. Feito isso, o que nós vamos aqui concluir? Vamos concluir que a nossa moda será igual a 6 mais. Aqui, se nós formos a fazer esta operação,
vai nos dar 6. Aqui também vai nos dar 6 mais 24 vezes 2. Concluindo que o quê? Que a nossa moda, se nós fizermos esta operação devidamente, a nossa moda será igual a 6,4. Feito este cálculo, nós já encontramos o quê? Já encontramos aquilo que a questão nos pedia, não é? Na linha B, que nós calculássemos o quê? Que nós determinássemos as medidas de tendência central desse nosso exercício, que é média, que nós já havíamos calculado antes, mediana e moda. Estamos juntos? Certo. Feito isso, nós podemos agora avançar para o comentário, não é? Porque assim é que pede na linha C do nosso exercício, que a gente faça um comentário, não é? Quanto ao resultado obtido na linha A. Estamos juntos? Certo. A questão que se levanta é a seguinte: o que nós pretendíamos calcular na linha A? Simples. Na linha A, nós pretendíamos calcular a menor nota dos bolsistas que iriam beneficiar, não é, de um programa de reforço, e na mesma linha, pedia que nós também calculássemos a maior nota dos 8% dos piores estudantes que iriam beneficiar de um programa de reforço, não é? Sem precisarmos de escrever qual é o comentário que nós podemos aqui fazer em torno, não é? Em torno destes resultados obtidos na linha A. É muito simples. Primeiro, nós precisamos recordar o seguinte, que 8,7 é a menor nota dos bolsistas, que por sua vez ganham uma bolsa. E precisamos também recordar que 2,3 é a maior nota dos 8% dos alunos que irão beneficiar de um programa de reforço. Ou seja, dando o nosso comentário, não é? Em prol do resultado obtido na linha A, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que 8,67, que na verdade corresponde à menor nota dos bolsistas, ganham a bolsa. Todos os estudantes que apresentam uma nota mínima de 8,67 ganham uma bolsa. A partir da nota 8,67 para cima, que no caso é até 10, os estudantes ganham a bolsa. Enquanto que 2,3 vão beneficiar de um programa de reforço, nós conseguimos dizer que o quê? Que a partir da nota 2,3 para baixo, os estudantes ganham um programa de reforço, ou seja, irão beneficiar de um programa de reforço. Certo? Certo. Então, esse é que é o breve comentário que nós podemos fazer em prol dos resultados obtidos na linha A. Certo? Certo. Feito isso, nós vamos agora fazer a linha D do nosso exercício, que pede que a gente faça a representação do box plot, que é um gráfico, e a sua devida interpretação. Certo? Então vamos a isso.